manda aí para a gente, importante é mandar aí as suas dúvidas sobre planejamento financeiro. E agora sim, olhando para o radar corporativo e finalmente falando sobre o Magalu, que eu imagino que muitos de vocês devam estar curiosos com essa notícia aqui sobre fraude, né? E você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu, né? Porque a gente amanheceu com essa notícia aqui, as ações até não reagiram tão negativamente assim, né? Fecharam hoje até praticamente no 0 a 0, elas ficaram o pregão inteiro no vermelho, mas arrefeceram essa queda e fecharam no 0 a 0 no fechamento. E a gente teve basicamente uma notícia de que vai ser marcada uma assembleia, porque os irmãos fundadores da Kabum, que é uma empresa que foi comprada pelo Magazine Luiza, pediram a abertura de uma ação de responsabilidade contra o atual CEO do Magazine Luiza, o Frederico Trajano, também conhecido como Fred Trajano aí, eles que alegaram que ele estaria cometendo uma fraude contábil. A assembleia para votar isso aqui, essa ação de responsabilidade, como eu falei, ocorre ainda nesse mês, ela está marcada para o dia 29 de maio, ou seja, temos aí 23 dias corridos aí até essa assembleia ser de fato aberta. Os irmãos da Kabum, né, que são o Thiago Camargo Ramos e o Leandro Camargo Ramos, eles detêm 1% do total de ações do Magazine Luiza e alegam que o Fred Trajano cometeu fraude contábil que resultou num ajuste acumulado no patrimônio líquido de 829,5 milhões de reais. No pedido de convocação, que foi anexado aí à Comissão de Valores Imobiliários, né, a nossa CVM, que é o xerife do mercado financeiro, os irmãos da Kabum afirmam que, abre aspas, após o início das atividades de integração das companhias, alertaram Trajano e outros diretores da companhia de uma deficiência grave no controle contábil de estoque. E além disso, segundo os irmãos, o Frederico Trajano, abre aspas, para obter satisfação de um desejo pessoal de vingança contra os irmãos Ramos, deliberada e intencionalmente fez com que a companhia deixasse prescrever e perecer em definitivo um crédito fiscal reconhecido por sentença transitada em julgado no valor de aproximadamente 40 milhões. Então a gente vê aí que são acusações muito sérias, que inclusive detalham aqui um embate bem relevante entre os irmãos que são fundadores da Kabum e também o atual CEO do Magazine Luiza. E ainda na carta, vale lembrar aqui que o Fred Trajano, né, ele negou as acusações e diz que se tratam de, abre aspas, mentiras, falsas acusações e calúnias, que não servirão em hipótese alguma para que os antigos controladores do Kabum obtenham qualquer tipo de vantagem indevida. Ele disse, inclusive, o seguinte aqui, né? Ao constatarem o fracasso de cada tentativa de destabilizar e caluniar que eles julgam contrários aos seus interesses, partem para uma outra. Numa cacofonia sem qualquer eco. A verdade se impôs até agora e se imporá mais uma vez. E aí você me pergunta, Eduardo, por que ele falou tudo isso? Né? Parece que ele já tem uma briga longa. Pois é, a Kabum foi adquirida, salvo engano, lá no finalzinho de 2021 pelo Magazine Luiza. Ela já teve outros embates, inclusive a coisa toda meio que começou quando os irmãos fundadores da Kabum, eles começaram a acusar um certo conflito de interesses, né? Eles inclusive traçaram algumas relações pessoais entre o Fred Trajano e outras pessoas ali vinculadas ao Magazine Luiza com o Itaú BBA. O Itaú BBA, que é o braço do Itaú, que assessorou as companhias aí nesse processo de transação, assessorou o Magazine Luiza nesse processo de M&A em que ele adquiriu ali a totalidade da Kabum, né, que é uma empresa que foi comprada na sua totalidade pela varejista. E esse novo capítulo aí desse conflito entre os founders do Kabum e o CEO aí do Magazine Luiza, a gente vê aí no finzinho desse mês, vamos ver o que acontece até lá, mas a assembleia aí está marcada, como eu falei para vocês, para o dia 29 de maio, então no dia 29 aí a gente tem votação, lembrando que eles pedem essa ação de responsabilidade para responsabilizar o Fred Trajano por essa suposta fraude contábil. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz para você.